Sexto episódio de Suisei no Major e a sétima parte das reviews semanais do anime. E logo aqui de início vou dar um aviso que para quem está acompanhando as reviews semanalmente, na semana que vem não vamos ter vídeo sobre, já que vai ser um episódio apenas de recapitulação. Inclusive, provavelmente já chegamos na primeira metade dos primeiros 12 episódios do anime. E inclusive, até corrigindo uma informação no vídeo passado, já tivemos um anime de Gundam que teve somente 24 episódios, e da linha principal, que não era o Build Fighters ou Divers, que foi o Geno Reconquista, que ele teve em si também os 24 episódios. E como sempre, dando aqueles avisos antes que esse vídeo vai ter spoiler do episódio inteiro. Além de que eu vou comentar algumas coisas sobre Gundam Narrative e dos jogos de Sega Saturn, Gundam Blue Destiny. Além que eu vou falar do que eu achei do anime até agora. Sem mais enrolação, vamos lá! Esse episódio foi focado um pouco mais lá no personagem do Willan, onde aprofundamos um pouco mais também sobre a Pale Technologies e algumas coisas do passado começam a voltar à tona. E o que eu falei no episódio anterior acabou sendo mostrado aqui. Willan é basicamente uma espécie de duplicata do original, algo que me chegou a lembrar do Venom Snake lá de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Inclusive, ele foi uma pessoa que acabou sofrendo alterações para se parecer com o original, pelo visto até por vontade própria. E também para usar o Faracto da Pale Technologies, e ele até teve aquela conversa lá de será que você realmente, por que você deixou usar seu meu rosto, blá 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 blá. Eu até que isso foi um negócio que me pegou de surpresa de ter sido meio que de vontade própria, em vez de ser um negócio meio forçado e tal, já que até onde eu vejo de animes, etc., dificilmente a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Inclusive, essa organização deu uma vibe meio tensa até, já que aparentemente todos lá têm algum tipo de implante em alguma parte do corpo para sobreviver. E que também esse Willan que vemos não foi o primeiro a sofrer esse tipo de experimento. O que mais me surpreendeu é que ninguém suspeita dessa organização. Se bem que até me lembro de terem organizações fazendo coisas bizarras por aí em outros tipos de obras, e o governo não dando a mínima. Pode até acontecer de ter até um caso de corrupção entre as casas em si, do pessoal saber que estão usando o sistema Gundam e o Score, só que ninguém fala nada e faz vista grossa ali porque é uma empresa grande, blá blá blá. Agora vem a parte que eu mais quero comentar sobre esse episódio em si, que é algo que eu vi que me deixou o povo até bem eita, e me deixou bem curioso e até pensativo depois do episódio. Foi um pouco até que me fez parar e pensar, analisar antes de escrever alguma coisa pro roteiro. Vemos que aparentemente se passaram 21 anos desde algum incidente, que pela fala que é mostrada foi aquele lá do prólogo, confirmando inclusive que a gente vê na novel que a mãe da Suletta tá querendo vingança por causa da destruição da organização que ela participava. Tá, né, Lu, e daí? Agora que começa a parte suspeita que começou. Na luta do Willan contra a Suletta, vemos que o Aéreo ativa uma espécie de um pulso eletromagnético, a qual consegue travar o Faracto. Mas quando ele faz isso, o Willan começa a ver que parece um fantasma da Eri, além de várias outras crianças rondando ele, e que no final acabaram sendo os Beats do Aerial. A relação entre os dois que eu deixou suspeitando que está acontecendo é que o Aerial seria uma espécie de uma cruza da linha de Mobile Suits Blue Destiny que vemos nos jogos de Sega Saturn e do Gundam Phoenix, lá do filme Gundam Narrative. Os mechas da série Blue Destiny possuem um sistema chamado de Exam, a qual possuía a alma de uma New Type presa ali, mas como o sistema possui o risco de dar a louca, o limitador acabou sendo colocado. Já do Fênix é o que os Mobile Suits da linha do Unicorn possuíam um sistema de parar os mechas inimigos, além do Fênix literalmente ser assombrado pela sua piloto, pelo que vemos no filme. Tá, né, Lu? Onde você quer chegar nisso tudo aí? Cara, onde eu quero chegar é que simplesmente a Suletta não é a Eri, a garotinha que pilota o Lifrit lá no episódio prólogo, mas provavelmente pode ser um clone ou algum tipo de experimento usando a Eri de base. Indo mais a fundo, se vermos durante esse episódio, já mencionar que se passaram 21 anos desde o acidente que aconteceu lá no prólogo. E alguns episódios atrás a Suletta diz que ela tem 17 anos. Mas lá no prólogo a Eri diz que ela tá fazendo 4 anos. Não era pra Suletta ter pelo menos, tipo, 25 anos de idade? Tá, como assim? Não é menos? Não, é mais, porque tipo, se fosse
21 anos, se ela tivesse praticamente 17, ela teria que ter nascido durante o prólogo, não depois. Além que na novel é confirmado que a Aerion é um Mobile Suit sentiente. E se formos muito doidos para seguir uma lógica, como eu peguei exemplos anteriormente, de algum jeito a Eri pode ter sido usado para ser a base da inteligência artificial do Mobile Suit, ou algo similar ao sistema Exam, principalmente que lá nos kits o Aerion fica com os olhos vermelhos e até agora não foi explicado o que é. E também aquelas luzinhas que o Willan viu são bem similares a fantasmas, principalmente como são representados em outros animes da série Gundam. E pra quem acha isso um absurdo, como mencionei 2 exemplos anteriormente, Gundam sempre teve um pé nessa parte meio sobrenatural. Isso não chega a ser uma novidade na série. Muitos animes de mecha, tanto Real, Super, entre outros, sempre tiveram esses elementos místicos, como personagens tendo habilidades sobrenaturais, entre outros tipos de coisa. E no final do episódio vemos que a partir de agora as coisas vão ficar até que bem tensas, onde vemos Ilan literalmente sendo executado após perder o duelo contra a Suleta, e o pessoal já suspeitando ainda mais do Aerion após ele causar aquele pulso eletromagnético. E por último vemos que o pessoal da Casa da Terra é adepto da boa e velha gambiarra, ou jeitinho brasileiro. Caramba, os caras conseguiram pegar um monte de sucata e conseguiram transformar num motor novinho em folha super funcional. Os caras deveriam se chamar em Casa do Brasil, isso sim. Agora, falando da minha opinião do anime no geral, ele tá numa rota do que eu tava suspeitando. Ele começou bem de um jeitinho pra atrair uma galera nova, principalmente pra quem não chegou a ver o prólogo, como trama escolar e umas coisas até bem levinho também por aí, mas com aquela sensação de que tá sendo uma falsa paz, com algumas informações soltas que jogavam aqui e ali, como falaram lá da doença, as crises na Terra, as brigas internas entre as corporações, etc. Mas nesse episódio as coisas começaram a ficar um pouco mais sombrias. E sim, até digo aqui pra quem nunca viu Gundam por achar que é infantil ou coisa assim. Gundam sempre foi um anime que teve a temática dos horrores da guerra e esses tipos de coisa. Não num nível que posso dizer que é super pesado, mas também aí vai variar de muito pra pessoa e pessoa. Algumas pessoas podem deixar até ok, outras podem deixar muito pesado também. Pra quem já tinha visto o prólogo, já sabia mais ou menos qual é essa pegada que eu tô comentando. Uma coisa que eu não esperava é que a Suleta fosse se juntar logo em alguma casa. Eu achei que ela ia ficar provavelmente só na dela mesmo, ou a mãe ia arranjar alguma coisa lá, tipo a mãe criou meio que o clubinho dela lá, enquanto todo mundo lá tem as suas casas, ela tem lá o clubinho lá, clubinho da Suleta de Mercúrio, entre aí! E também, principalmente dessa casa ser baseada no planeta Terra, que comparada às outras casas é bem humilde por sinal. Sobre a parte de romance, eu tô surpreso que por hora ainda praticamente só tá tendo usado como disfarce ou algo até mais leve, não um foco também que tá entrelaçado com o enredo, como vimos por exemplo em After War Gundam X. As cenas de luta elas estão bem lindas e bem animadas. É algo que eu às vezes até sinto falta em um ou outro anime de mecha, essas cenas lindas de luta. Porque normalmente o pessoal às vezes tenta usar CG ou camuflar, mas a gente pode pegar aqui o Kai Senki, por exemplo, que até onde eu lembro que eu vi, apesar que só vi um primeiro episódio, eles chegaram a ir mais nesse caminho mesmo de tentar animar um 2D bem feitinho até. E isso daqui chegamos na metade. E aí, vamos, o que vocês estão achando do anime até agora? Comenta aí embaixo. E também estão acompanhando algum outro Gundam? Se quiserem bater papo aí também sobre teorias, especulações, falar o que estão achando de Gundam e de outros animes que estão vendo agora, falem aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!